nosso segundo programa do ano, Mesa Quadrada Esportiva. Antes de começar, agradecer vocês que estão aí pelas visualizações concedidas no programa passado. Muito valeu. Esperamos que esse segundo programa seja melhor que o primeiro. Hoje o programa está polêmico. Temos casos da Portuguesa, temos estaduais, enfim, programa do jeito que você deve estar querendo que a gente faça e a cada dia a gente está buscando isso. Vamos começar falando sobre o caso da Portuguesa. O caso da Portuguesa voltou à tona essa semana. A Portuguesa conseguiu uma liminar no Tribunal da Vara Civil de São Paulo, que bota ela na Série A. O grande problema é que rebaixa o Flamengo para a Série B e o Fluminense fica na Série A. Tabela feita, e aí o que é que vai acontecer? Será que a CBF vai ganhar essa parada, a Portuguesa, e a FIFA vai fazer o quê? Antes da gente fazer os comentários sobre isso, para você que ainda não, para você entender o caso da Portuguesa, a Portuguesa ela foi rebaixada o ano passado por ter botado um jogador irregular na última rodada do Brasileiro. O Fluminense, que tinha caído por sua vez, subiu, ficou na primeira divisão e desde aí começou a desenrolar vários embrólios e chegou hoje no embrólio que estamos perto do final. As últimas notícias desse caso, para a gente puxar logo esse assunto, eu fiz uma pesquisa e a gente vou falar aqui para vocês. No dia 4/4, ou seja, anteontem, a CBF tentou derrubar a liminar concedida pela Lusa em São Paulo. É que a CBF também tem uma liminar que ela conseguiu na Vara Civil do Rio de Janeiro. Como eu já falei, a Portuguesa conseguiu uma na Vara de São Paulo essa semana, então existem duas liminares. O doutor Paulo Schmidt, STJD, para quem não conhece, procurador do STJD, deu a seguinte declaração sobre esse caso. Veja só o que ele fala. O caso teve uma repercussão que não merecia, pois é simples. Escalação irregular do atleta. Se o clube beneficiado fosse a Ponte Preta, talvez não tivesse a mesma repercussão. Dr. Paulo Schmidt, não é a Ponte Preta, é o Fluminense. Em outras palavras, para dizer que se fosse a Ponte Preta, tanto faz. Bota qualquer um e acabou. É assim que o futebol tem que ser tratado? A nossa FIFA, antes eu vou deixar aí para o Matheus falar, mas antes, já que eu estou aqui dando a pauta do assunto, eu vou dar minha opinião, depois eles vão ficar direto aqui. Senhora FIFA, a senhora está preocupada com a Copa do Mundo, não é isso? Embolsar 10 bilhões de reais, chegar aqui calada, sair muda. Por isso que não se mete, né? CBF é uma instituição falida, gente. Não esperem que a CBF vai resolver nada. A CBF é uma instituição falida. Tudo que tem de problema no futebol, briga de torcida, racismo, quem resolve? STJD. CBF só serve para resolver campeonato e ganhar dinheiro. Portuguesa, se preparem. Porque eu acho que vocês vão ficar na primeira divisão e o torcedor do Fluminense se prepare para chorar. Porque esse caso, se ele for para o STF lá com o senhor Joaquim Barbosa, ele gosta de justiça. Viu o que ele fez com o cara do Mensalão? E se ele fizer justiça, o Fluminense na Série B, Flamengo e Portuguesa na Série A. Boa noite, Matheus. Boa noite, amigo. Boa noite, Hilton. Boa noite. E esse assunto polêmico? Vamos lá. Quero vocês aí dando a opinião de vocês. Eu já falei minha opinião. Para mim, vai dar STF e o Fluminense é que vai chorar. Para mim, isso é minha opinião, o pessoal do Fluminense devia ter tomar vergonha na cara, enfrentar a realidade. Eles caíram no campo, dentro do campo, caiu, ficou. Para que ficar correndo atrás de uma coisa que não vai levar a lugar nenhum? O Fluminense caiu. Então, amigo, se levanta, não caiu. Agora ficar procurando chifre na cabeça de cavalo sem ter nada a ver. Agora, você não acha que esse negócio da Casa da Portuguesa não foi uma armação, não? Não, porque o advogado da Portuguesa na época, ele era o advogado da CBF, pago pela CBF, meu povo. Esse advogado era advogado de mais uns 9, 10 clubes que representam a CBF. Será que na última rodada o pessoal, imaginando que o Fluminense ia cair para a segunda divisão, não fez todo o esquema? Porque se o Fluminense caísse, tirava essa carta da manga e botava o Fluminense na Série A e a Portuguesa na Série B. Porque Portuguesa é time pequeno, então é mais fácil botar a Portuguesa na Série B do que o Flamengo estava disputando para cair. É justamente isso que eu estou te falando. O Fluminense tem que ficar na Série B. Esquecer esse negócio, não foram capazes, não foram
o suficiente que eles jogaram para terminar o campeonato lá em cima. Caíram, foram atrás de quem? Não, vamos atrás de um jogador porque ele entrou irregular, vamos correr atrás porque não fomos capazes de, no campeonato inteiro, sair da situação que ficaram. Aí vamos procurar uma coisa que é vergonha para eles, é vergonhoso para eles e para o futebol brasileiro, que isso não deveria acontecer. Mais vergonhoso para mim é a CBF. CBF, eu disse e repito, instituição falida, não serve para nada a CBF. CBF só organiza campeonato e ganha dinheiro. CBF está aí, se é uma instituição europeia tipo UEFA, isso já tinha resolvido. Minha gente, caso aconteça em dezembro, a gente está uma semana de começar o Campeonato Brasileiro, nada está decidido. O Flamengo está na Série B, a Portuguesa está na Série A. E já fizeram a tabela do Campeonato Brasileiro. Agora fizeram e tá essas luminárias, uma no Rio, uma lá em São Paulo, e ainda tem o Flamengo nesse bolo. O Flamengo, entre aspas, está na Série B. O que aconteceu? Já acionou o departamento da FIFA para ter os pontos de volta. E a CBF, como você falou, não faz nada. Fica lá um bando de babaca e não fazem nada. É uma instituição falida. Ele fica só procurando uma coisa, procurando para lá, um advogado vai para lá, outro para cá, e eles ficam lá e não resolvem nada. Aí os clubes, o que é que acontece? Os clubes ficam batendo cabeça. Um bate com a cabeça do outro, outro bate para o outro, discute com um, discute com o outro, e a CBF faz o quê? Nada. Agora o pior de tudo, a CBF, a gente já sabe que a CBF há muito tempo é uma instituição falida. A gente já sabe isso. Agora a FIFA, FIFA! Está preocupado com Copa do Mundo, FIFA? Não quer chegar. A FIFA, sabe o que ela quer? É o seguinte, a FIFA, meu povo, a FIFA vai chegar aqui na Copa do Mundo, a FIFA não vai pagar uma água que eles tomarem. Tudo vai sair por conta do nosso bolso. O governo, a gente, do nosso imposto, vai pagar para a FIFA beber água, dormir bem. A FIFA ela não quer se meter nisso. Copa do Mundo, você acha que a FIFA vai querer chegar aqui com problema? Ela quer chegar aqui, amiga de todo mundo, embolsar 10 bilhões no bolso e voltar para a Suíça. Mas deveria entrar. A FIFA é o quê? É uma entidade maior do futebol mundial. Resolve. Se suas agremiações não têm condições de resolver esse problema, ela vem e resolve. Ela sabe o que ela mas não quer resolver. Sabe o que ela falou para a CBF? Não, quando os torcedores da Portuguesa em fevereiro conseguiram eliminar a volta da Portuguesa na Série A, essa linha já foi derrubada. Mas na época a FIFA simplesmente disse: CBF, seja mais rígida com o time da Portuguesa. Era isso que a FIFA tem para dizer? Será que ela não era melhor, Matheus, se ela chegasse e dissesse assim: vamos fazer assim, manda esse caso aqui para mim e eu vou decidir agora o que é que vai ser. Esse de impulso, né? Esse de impulso, a FIFA, como o Isaac já falou, é a entidade maior do futebol, né? Tem que resolver alguma coisa. Já que a CBF não estão com capacidade de resolver, ou estão com vergonha de resolver, ou querem dinheiro para resolver, eu não sei o que está acontecendo lá, então que a FIFA venha e resolva. Mas tem que resolver. Como é que vai ser? Aí de repente agora, vai se jogar o Campeonato Brasileiro. Mas está extenso eliminado. Aí vai jogar Flamengo, vai jogar todo mundo, sendo que o Flamengo, entre aspas, está na Série B. Sabe qual é o risco do Campeonato Brasileiro ficar parado até a Copa do Mundo? Sabe se lá o que vai acontecer? Já pensou o Brasil acontece tudo. Já pensou o Campeonato Brasileiro parado? O Campeonato Brasileiro só se decide depois da Copa do Mundo. Vamos agora, voltando aqui no nosso Mesa Quadrada Esportiva, do nosso mais rápido intervalo da internet. Vamos falar agora do Campeonato Baiano. Bavi, primeiro jogo, 2-0 Bahia. É o seguinte, eu assisti o jogo do Bahia, Vitória, hein? Vitória precisa de um zagueirinho rápido, né? Defesa do Vitória é negação. Presidente do Vitória, se não contratar um zagueiro para disputar o Brasileiro, vai cair, viu? Vai cair. Senhor Rodrigo defende, zagueiro do Vitória. O primeiro gol não pode fazer isso. Que chama de Maldini, Edinho, Mauro Galvão, não pode, meu filho. Você, sendo você, Rodrigo defende, você é mais ou menos. Mas você quer imitar esse cara, você é nada. Você é um fraco. Primeiro gol do Bahia, falha horrível. O Rodrigo defende querendo sair jogando lá Maldini. Não dá, né? Não dá. E a defesa do meio frente tem que ajeitar essa defesa do Vitória. Bola aérea, o time é uma negação. E o Bahia, parabéns ao Bahia. A melhor coisa do Bahia, sabe o que foi? Recuperar o seu principal jogador, Anderson Talisca. Anderson Talisca, ele é simplesmente o principal jogador do Bahia. Sem ele, o Bahia é muito fraco, não tem para onde ir.
A melhor coisa que foi feita foi isso. Não foi Max Biancucci, não foi Rai, não foi nenhum. Anderson Talisca recuperou o homem, botou ele em campo e ele decidiu o jogo. Vocês aí que acompanharam outros estaduais, você não tem como nem falar muito sobre esse jogo do Bahia, né? Acompanhou o Carioca, assistiu o Paulista. Mas assim, pelo que eu assisti, o Bahia, pra mim, é campeão. Porque o jogo da volta é Pituaçu. Pituaçu não é a casa do Vitória. Pituaçu sempre foi a casa do Bahia. E o problema é que é o seguinte, a defesa do Bahia, do Vitória, é complicado. É complicado o jogo. Ó, para fechar o assunto do Bahia, Souza, que jogou esse jogo, reencontrou a torcida do Vitória. Souza também, péssima escalação do Souza, o Ney Franco. Botava o Marquinhos. O jogo, ele simplesmente foi um jogo muito truncado no começo. O primeiro gol saiu de uma falha. No segundo tempo, o técnico Marquinhos Santos abriu o time pelas pontas, botando o Rainer, Max Biancucci, centralizando o Nilson Talisca. E o Vitória teve que sair pro jogo. E aí, enfim, foi esse resultado 2-0 do time do Bahia. Vamos ver o segundo jogo. Para mim, Bahia campeão. Hilton, Bahia ou Vitória campeão? Depois de ser Bahia campeão. Matheus. Para mim, Bahia também. Fez 2 gols, não sei mais campo, tomou nenhum. Não acredito que lá em Pituaçu ganha também. Até como o Rodrigo falou, o Bahia lá no Pituaçu ele manda. Ali é a casa dele, né? E até inclusive quando a Fonte Nova derrubaram a Fonte Nova no muito tempo, aí se reformou o Pituaçu e entregou o Bahia. Então ali é a casa do Bahia. E o volume do jogo do Bahia, eu não acompanhei muito não, mas eu vi os melhores momentos. Então o volume de jogo do Bahia hoje foi totalmente superior. 3 jogos, para vocês, 3 jogos sem ganhar do maior rival. É freguês já. 3 jogos, 4 Bavis, né? 4 Bavis, 3 vitórias. Os últimos 3 foi vitória do Bahia. 4 Bavis, né? Foi. 3 vitórias do Bahia e 1 empate. O Vitória tá ganhando freguês? Ele ganhou freguês. Se ganhar o título do Bahia, o bicho pega, o bicho vai pegar lá na toca do Leão. Ó, vamos pegar para ver esse segundo jogo, para mim Bahia campeão. Outro jogo, Campeonato Carioca. Ô Felipe, o goleiro quando sai da área, ou ele sai para pegar a bola, ele fica dentro, Felipe. Quebrou o Flamengo hoje. O Flamengo poderia ter ganhado o jogo. Felipe no primeiro gol vergonhoso. Goleiro, para mim Felipe é fraco. Goleiro espalmador de bola. E no gol do Flamengo hoje mostrou que é mais fraco ainda. Goleiro fraco. Goleiro quando sai do gol é para pegar ou é para ficar no gol. Não, todo goleiro tem seu dia. Se ele deu aquela falha hoje, eu acompanhei o jogo, ele falhou, tá tudo bem. Eu não considero muito como uma falha, foi mais um. O que é que eu vou dizer aí? Um lapso que aconteceu com ele. É um acidente de trabalho. Mas eu discordo de vocês, viu? Ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Goleiro não sabe pegar a bola. Ele é um bom goleiro. Um dos melhores do Brasil hoje, Felipe é um dos melhores goleiros do Brasil. Não, isso é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, Felipe do Flamengo. Falhou o acidente que aconteceu ali, mas. E o Flamengo vai ser campeão, não tem melhor. Talvez. Você vai tirar. A sorte esse time vai ganhar o Flamengo. A sorte do Flamengo é que é o seguinte, Felipe. Sorte não, competência. Assim, foi pra mim sorte, porque veio. Existem 2 jogadores hoje foram decisivos, foram os principais do Flamengo. 2 jogadores. O Vasco teve Rodrigo, mas enfim, não chamou a atenção. O principal foi o Flamengo. Felipe é um dos ídolos da torcida do Flamengo. Falhou. Se não fosse a falha dele, o Vasco tinha ganhado. E um jogador que é super criticado, que a torcida do Flamengo pega no pé, que é Paulinho, fez o gol que praticamente pode dar o título ao Flamengo. Paulinho, que o senhor aqui, quando a câmera está em off, o senhor critica muito ele. Eu também acho ele um péssimo jogador, mas tem que assumir que hoje se o Flamengo é campeão, ele é responsável. Paulinho é muito irregular. Mas hoje joga uma partida boa, joga uma partida que não vale. E eu, particularmente, eu mesmo não gosto dele. Não vou negar, não gosto do Flamengo, não gosto dele. Sim, deu sorte, fez o gol. Na semana passada fez o gol da Libertadores também, ele fez o gol da vitória do Flamengo. Particularmente eu não gosto dele. Também não, concordo. Ele é muito irregular, faz uma jogada boa, faz 10 fracas. Joga um jogo bom e joga 3, 4 fracos. Então não é regular, eu particularmente não gosto dele. Eu acho que ele é um jogador muito fraco. Ele e Hernando, para mim, são jogadores fracos no Flamengo. Mas que Paulinho ajudou muito. Hernando já ajudou muito e Paulinho hoje, para mim, deu título pro Flamengo. Sim, ajudou, mas também ele não é jogador do Flamengo. Não falou flamenguista, então a gente. Não é jogador do Flamengo. Eu também acho que não é jogador do Flamengo, não, mas chega ninguém que deu título hoje.
Se o Flamengo for campeão, tem que dar 50% do bicho a ele. Só pra ele. Só pra ele. O gol que ele fez, viu o gol que ele fez? Ali é um gol que, pelo amor de Deus. Foi um golaço. Agora, quem é que dá a bola? É o Ituano, não foi o Santos. Matheus vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Paulista. Ele acompanhou o jogo. Quem dá a bola no Pacaembu hoje, o primeiro jogo, foi o Ituano. É o seguinte, a Federação Paulista de Futebol, eu fiz um comentário essa semana, mostrando a vergonha que é o regulamento do Campeonato Paulista desse ano. Mas por outro lado, hoje o Campeonato Paulista está sensacional. Só em ter o Ituano na final, ganhando do Santos hoje, já está sensacional. E se for campeão, para mim é o melhor campeonato dos últimos anos, eu considero. O Ituano campeão paulista, já pensou, Matheus? E aí, o Santos vai virar esse placar? Tem um segundo jogo para isso, né? Hoje o Santos não jogou nada, tem um time apático dentro de campo, o coletivo, que é o forte desse time, não apareceu. E o Ituano fez aquela armadilha que aqui eu falou no São Paulo na semana passada. E o Santos caiu na armadilha. Fez a armadilha que o Palmeiras, né? Palmeiras com São Paulo. Palmeiras. A armadilha que armou com o São Paulo foi o Penapolense. Pena pro São Já Paulo. está penado. Que pena pro São Paulo. No Palmeiras, né? E o Santos hoje caiu na armadilha do Ituano, mas eu acredito que no segundo jogo, até porque o Santos joga por resultados iguais, com 1 a 0, o título fica com o Santos. Eu acredito que o Santos é campeão. Semana que vem, o Matheus está dizendo que o Santos vai ser campeão, ele disse que o Flamengo é campeão, eu digo que o Bahia é campeão. Se concretizar isso aqui que cada um está falando, semana que vem, não percam. Eu com a camisa do Bahia, ele com a do Flamengo, ele com a do Santos. Homenageando os principais campeões estaduais desse ano. Tivemos a primeira final do Mineiro também, 0 a 0. Jogo chulé, o jogo mineiro. Cruzeiro e Atlético, 0 a 0, me poupe. Vamos agora para o intervalo. Na volta a gente vai falar de Libertadores, Liga dos Campeões e vamos encerrar, vamos falar de Fórmula 1 também. Vamos encerrar porque a gente também já está cansado hoje. Hoje a gente já falou demais. Voltamos já. Voltamos no nosso intervalo, como eu já disse, o mais rápido na internet, Mesa Quadrada Esportiva, segundo programa. Vamos tentar bater o recorde de visualizações do outro, dos 72 hoje, vamos bater uma 100 essa semana, vamos para 100 essa semana. 200. E torcedor do Vitória? 300. Pronto, se for tudo isso, eles são um pouquinho exagerados, pouquinho. Não, sou otimista. Torcedor do Vitória, eu disse que usar a camisa do Bahia, mas eu uso a do Vitória, se o Vitória for campeão, dou um jeito de arrumar, não tem, mas arrumo. Mas eu vou usar a do Bahia, com certeza, porque o Bahia vai ser campeão estadual. Vamos começar aqui falando sobre Fórmula 1, vamos sair um pouquinho do futebol. Tivemos hoje o Grande Prêmio do Bahrein, Mr. Hilton, que acompanha Fórmula 1 há mais de 50 anos, né? Eu acho. Menos. Hoje tivemos, antes de falar da Fórmula 1, parabéns à Rede Globo pela homenagem que fez a Ayrton Senna. Tem mais 3 séries, eu não assisti a primeira, mas vou assistir. Você assista também, Ayrton Senna, o maior ídolo, junto com o Pelé, no Brasil. Para mim, o maior ídolo do Brasil esportivo hoje não se chama Ayrton Senna da Silva. Junto com o Pelé. Pelé, para mim, é um fracassado. Eu não gosto de Pelé. Fracassado. Não gosto dele, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Ele pode ser o que for para você. Para mim, eu não gosto. Se Pelé botar a mão em tu vira ouro. Pois que ele bota a mão dele lá longe. Não quero ser ouro, nem quero ser estátua de ouro, nada. É um fracassado. Tava falando aqui. Só em ele recusar a própria filha, para mim já é um homem fraco na vida. Vamos entrar essa é a raiva que eu tenho dele. Mas o rei do Brasil hoje se chama Ayrton Senna. Esse assunto de segundo se chama. Esse assunto de filha. Esse assunto de filha. O Galinho de Quintino, esse é um homem de respeito. Tem um tempo para apresentar o programa, então a gente não pode entrar no assunto nem direto com o Ratinho no SBT. Não direto com o Ratinho no SBT. Não, não estou falando de nada, estou falando de moral. Olha, moral. Fórmula 1, Prêmio do Bahrein. Não assisti. Não gosto muito de Fórmula 1. Eu acho um saco ver carro rodando o dia todinho. Mas estava falando aqui em off que teve um caso com o Felipe Massa que a escuderia dele pediu perdão a ele. Explica aí, pessoal, para quem não sabe, explica que vai, fala aí. Um caso que aconteceu a semana passada, na corrida anterior, onde a equipe pediu, a Williams pediu para que Felipe Massa deixasse Bottas passar, que é o companheiro de equipe dele. Não é o gato de Bottas. Não é o gato de Bottas, não, mas é Bottas. É rápido, mas é rápido. O que aconteceu? Felipe não aceitou a equipe e foi embora. Ele não deixou o companheiro passar. É verdade, ele foi embora e eu, tá de parabéns, Felipe Massa, você tá de parabéns.
você tem que se impor. Não faça o que você já fez pela Ferrari, não faça isso, o que o Rubinho Barrichello, o Petinello, fez durante 10 anos, aceitando tudo que a equipe queria e favorecer o alemão, né? Talvez se Barrichello tivesse feito isso, que fumaça feia, né? Tivesse tido mais. Mas isso. E a corrida de hoje? A corrida de hoje Faz uma análise aí. foi um 10. Uma das melhores corridas dos últimos tempos de Fórmula 1. Passa termos em posição. E ficou em 7º lugar. Foi 10 a corrida. Não, mas foi 10. A corrida no todo foi brigas e brigas e brigas. Gostei. Uma das melhores corridas que eu já vi. Quem ganhou foi? Quem ganhou foi Hamilton. Hamilton. Mas a corrida foi excelente, excelente mesmo. Diz uma coisa, e o tricampeão, o alemão, como é o nome daquele alemão? Vettel. Cadê Vettel? O carro de Vettel esse ano não tá na negação, não tá Como é igual que aos pode? outros. Como é que o cara que voa durante 3 anos seguidos de repente se apaga? Não, mas aí é o seguinte, ele não apagou. Você acompanha a Fórmula 1, você fala que não gosta, mas foi assim. Mudou todo o regulamento do ano passado. Hoje os carros desse ano não é igual o carro do ano passado. Mudou, não foi que eu vi? Mudou tudo. Esse ano ele mudou motor turbo, o ano passado não era. Então o Vettel no ano passado, aliás, os 4 últimos anos o Vettel mudou. Só que esse ano não tá, o carro dele não está legal. Já Felipe já está bem na fita, porque o carro de Felipe está sendo um dos melhores. A Ferrari está sofrendo igual a Vettel também. Alonso e Kimi Raikkonen, eles estão sofrendo, porque os carros não estão rendendo igual do ano passado. Me diz uma coisa, o próximo grande prêmio vai ser quando e aonde? Eu não vi não ainda não. A gente vai na próxima Repórter Press, a gente vai saber. Eu não vi não. Quando terminar a corrida do não. Falamos aqui da Fórmula 1 com Hilton Silva, mestre em Fórmula 1. Agora vamos voltar ao futebol. Liga dos Campeões da semana, jogo da volta das quartas de final, vamos ser bem prático e rápido. Atlético de Madrid e Barcelona, 1-1 primeiro jogo do Camp Nou. Quem vai passar? Atlético de Madrid. Quem passa? Atlético de Madrid. Barcelona, 2-1 para eles. Se eu ganhar, vou tirar um daqui esses dias. Eu tenho você daqui de baixo para baixo. Chelsea Paris Saint-Germain, 3-1 Paris Saint-Germain, um pouco surpreendente o resultado. E aí, vai reverter o Chelsea ou tá fora? O Chelsea passa. Paris Saint-Germain passa. Também acho, concordo. Eu acho que o Chelsea vai reverter. Bom, você Real Madrid negação, Real Madrid passa. Mas até porque você, Mourinho não é otário, né, velho? Ele pode armar um esquema ali e de repente... Olha, vamos... Borussia e Real Madrid 3-0, Real Madrid já passou. Não, isso aí não precisa nem comentar. Isso aí sem comentar. O achei de desfalque, estava muito fraco o Borussia esse ano. Sem comentário. Bayern e Manchester United, continuam apostando no Bayern. Bayern. Então pronto. Vamos ver aí essa semana. Para fechar nosso programa... E Real Madrid, rapaz, tem Cristiano Ronaldo, rapaz. O que é que tem? O melhor do mundo, já fez o gol anterior. Vai Vai fazer mais gols agora. Eu acho que é um bom jogador. Eu acho que se ele fizer mais um gol, só não já passou. Só em ter Cristiano Ronaldo ali no time foi. Cristiano Ronaldo, se fizer mais um gol, se vira o maior artilheiro numa Liga dos Campeões. Mas para mim, ele é um jogador bom, é o melhor jogador da seleção de Portugal, ele é, todos os tempos. 49 gols, o maior artilheiro é. Mas, para mim, deixa a desejar em outros aspectos. Ele ganhar um título, ele ser mais decisivo quando o time do Real Madrid precisa. Mas é decisivo que ele foi agora? Quando o Borussia desfalcado, até eu era decisivo. Até eu era mais decisivo. o quê? Ele tem que ser decisivo. Tá. Se pegar o Bayern Decisivo vai ser final. Decisivo igual a Messi. Decisivo é Messi decidiu o jogo do Messi tem 2 Ligas dos Campeões, só isso. Ele é 4 vezes Eu no também referi campeonato. ao jogo que aconteceu agora. Tudo bem, eu acho que o Messi atacado, o Messi andando dentro de campo. Cristiano Ronaldo é um grande jogador, o Nada. Messi pra mim também é um grande jogador, são tão ali pau a pau. Mas só que Cristiano Ronaldo não é decisivo quando o time do Real Madrid precisa. Cristiano Ronaldo chegou para ganhar uma liga, cadê a liga? Não ganhou ainda. Mas vai ganhar esse ano. Vamos fechar o nosso programa falando de Libertadores. O Grêmio já está classificado, vamos falar dos outros brasileiros que estão para se classificar. O Botafogo é o seguinte, o Botafogo vai enfrentar o São Lourenço fora de casa. Se ganhar, passa. Se empatar, depende de outros resultados. Botafogo, meio complicado a situação do Botafogo. O São Lourenço na Argentina não é fácil. Não é pelo time, é porque jogar na Argentina é complicado. O Cruzeiro pega o Real Garcilaso. O Cruzeiro está em terceiro no grupo dele. Eu vi isso, um absurdo. O time campeão brasileiro, terceiro, cara no jogo. Um absurdo o Cruzeiro. Não sabe jogar Libertadores. Acho que o time é muito novo, né? Pois é. Mas vai jogar em casa. Se ganhar, passa. Se empatar, vai depender de outros resultados. Provavelmente não passa. Tem que ganhar o Cruzeiro para passar. O Atlético Mineiro já está classificado. Pega o Zamora em casa. Só precisa ganhar para decidir, para ficar em primeiro e ter o privilégio de decidir os jogos em casa na próxima fase.
O Paranaense também está com a corda no pescoço junto com o Cruzeiro. Pega o The Strongest fora de casa, precisa ganhar ou empatar. O Atlético já foi, o Atlético não Mas passa é uma não. situação complicada. Se ele empatar, ele vai depender de outros resultados. Não passa não, o Atlético Paranaense. infelizmente, o Atlético Paranaense, infelizmente não passa. Não passa não. Agora, Vai ficar pelo caminho. agora aqui, a última aqui, o Flamengo, do senhor aqui, ó. Pega o Leão em casa, ganhando passa, se empatar depende do saldo de gols. Eu acho que o Flamengo vai passar, porque o jogo decide é contra o Emelec. Leão é o quê? Leão é francês, né? A palavra é francesa, né? Oh, não fica brincando, não. É francês. É mexicano? Sim, mas Leão é francês, chama. Acho que é francês, né? Acho que é espanhol. É espanhol, né? Leão, aí depois Leão, né? O que vai fazer? Vai pegar gatinho, rapaz, ali do Maracanã. Já foi. Mengão 2x0. Vamos lá, Mengão. Eu tô achando que o Flamengo passa, mas vamos devagar. Vamos com calma. Mengão 2x0, vamos para a segunda fase. E o Leão vai virar gatinha. O Leão vai virar gatinha. Vai virar gatinha dentro do Maracanã. Ó, esse foi o nosso Mesa Quadrada Esportiva de hoje, edição do domingo, dia 6 de 4 de 2014. Nosso programa está sendo gravado aos domingos, postado também aos domingos. Então, você que dorme tarde, 1 hora, 2 da manhã, pode assistir a partir desse horário o nosso programa aqui. Vamos bater as visualizações da semana passada. E vamos votar para saber se a Bola vai ficar na Série A ou não. E outra, tem reportagem especial no nosso canal sobre uma galera do skate que eu fiz, tá muito legal, assistam lá. Tá legal boa mesmo. noite, Nilton, boa noite, Matheus, até a semana que vem. Boa noite. Tchau! 300 visualizações. Boa noite.